Olá, amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, pois queremos sua companhia para mais essa edição do Gente Faz, que é exibido todos os sábados aqui na Tarobá. Bom dia para você também, Wilson. Bom dia, tudo bem? Tudo em Dormiu paz? bem? Dormi bem, dormiu lá em casa, tá tudo certinho, tudo beleza. Quem são os convidados do nosso Olha, programa? só gente boa. Muito bom dia a você, obrigado pelo carinho que está ligadinho aqui com a sua TV Tarobá. No programa de hoje procuraremos dar as melhores informações a vocês na área de saúde, né, Lê? Vamos receber a Luciana Lázari, ela que faz parte da equipe da Unimed, como diz o feedback lá, a equipe que faz um grande sucesso, que é a Unimed Cascavel. Ela vai falar sobre os investimentos e perspectivas para a nossa cidade, né, Só Wilson? maravilha e olha... Então tem muita coisa boa aí. Muita coisa boa por aí. E recebemos pela primeira vez o Dr. Matheus Arneiro, ele é um oncologista clínico, um jovem que está fazendo parte da equipe da UPECAM, e vem falar para nós, olha que assunto interessante. Atividade física reduz o risco de câncer, gente. Olha, todos os benefícios de se fazer atividade física, agora vem mais essa, né? Essa aí. Tá aí para ele falar isso, é um grande especialista na área para te dar as informações. Então você não pode perder essa entrevista. E vem a nossa amiga fisioterapeuta Gislaine Maciel, o assunto como é que é? Cinesiologia aplicada. No equilíbrio entre corpo e mente. Nossa, e ela continua estudando. Quantos anos ela está estudando isso? E vai trazer muitas novidades, né? Muitas novidades. Né? Então, a partir de agora, pela TV aberta, pelas mídias sociais, está no ar o programa Gente que Faz. Não saia daí não, gostamos de sua companhia. Vamos lá, então? Muito bem, recebo com muito carinho a Luciana Lázari, e ela que faz parte da equipe da Unimed Cascavel. A Unimed Cascavel, entre tantas que temos aí pelo Brasil, é uma das melhores que tem na região e no estado, e sabemos disso, dessa qualidade. Faz muitos investimentos e tem uma perspectiva para Cascavel maravilhosa. Bom dia, Luciana, tudo bem? Bom dia, Wilson, tudo vai? bem? Prazer estar aqui novamente contigo, né? Há muito faz tempo, né? Que a gente se encontra aqui. Exatamente. Luciana, a Unimed cresceu, muito bem administrada. Um grande abraço ao Dr. Luiz Sérgio Feedback, nosso parceiro, amigo. E sabemos, ele sempre faz questão de dizer que a preocupação, primeiro, é uma grande equipe para atender os associados. Me fala um pouquinho como é que é essa grande equipe. Falando um pouquinho do nosso, que a gente chama nosso público interno, né? Quem é que toca de forma administrativa ali a cooperativa. Nós temos hoje, somando o público total, em torno de 450 pessoas que compõem, então, que fazem a roda girar dentro da cooperativa. 450. 450. Mas isso se estende para um público muito maior, né? E eu acho que aí a importância da Unimed Cascavel, tanto para Cascavel quanto para a região como um todo. Hoje a Unimed Cascavel, ela tem na sua carteira de clientes, né, os beneficiários, 102 mil pessoas. 102 mil pessoas? Aí a gente sempre comenta, né, da responsabilidade das nossas equipes internas, né? São 102 mil vidas que dependem e que precisam que a Unimed Cascavel esteja bem para que elas possam estar bem. Mas a gente não pode esquecer aqui, Wilson, que quem, na verdade, entrega os resultados para os nossos clientes, principalmente lá na ponta, são os nossos médicos cooperados. Os médicos que hoje nós temos cooperados 630 médicos. 630 médicos. Aí que a gente fala, né, enquanto equipe interna, o nosso público interno, a responsabilidade ela é muito maior do que se nós olharmos para os 450 que lá trabalham. Sim. Né? Nós temos 630 cooperados, temos as suas famílias, muitos deles dependem dos clientes da Unimed Cascavel para a sua subsistência, e do outro lado, as 102 mil vidas que têm saúde graças a esses médicos e graças à operadora, né, que podem ter a sua saúde tratada de forma ou preventiva ou curativa, dependendo do momento em que se encontram. Muito bem. E para fazer também algumas informações, é muito bacana, lá na ponta, o feedback e os demais médicos, ele trabalha em todas as pontas, interno, externo e o contato com quem faz a formação da opinião. Exatamente. Ele tem que atuar enquanto presidente, assim como todos os outros que por lá passaram, em várias frentes, né? Ora é cooperado, ora é prestador, como ele, no caso do Dr. Feedback, não, mas muitos dos nossos cooperados, eles são cooperados e prestadores. Como prestador?
Tem um cooperado que é dono de uma clínica, de Sim. de um serviço de imagem. Então, ele está em duas pontas, mas ele também atua dentro dos hospitais. Então, o médico, ele circula em várias partes, né? Se fosse na televisão, ele é ator em 3 frentes diferentes, né? E é assim legal. que funciona uma cooperativa. Existe uma grande preocupação, nós temos observado, quando nós que fazemos parte do uso da Unimed, vamos lá, muito bem atendido. Isso é uma condição que vocês impõem para quem está lá dentro? É. É bem objetivo, é? Bem, nós temos um programa chamado Jeito de Cuidar Unimed. Sim. Né? Então, todo colaborador, ao entrar na Unimed, ele precisa ser treinado dentro de características de entregas de atendimento. E como é que se faz isso? Eu tenho uma fala, enquanto administradora, né? Sim. Até no mestrado, que eu concluí não faz muito tempo atrás, eu discutia muito isso. Para um bom líder, para ele ser um bom líder, não é aquele que entrega primeiro o resultado, é aquele que cuida de pessoas. Claro. Por que disso? Claro. Uma empresa por si só, ela não produz resultados. Sim. Quem produz os resultados são as pessoas, né? Então, se nós não tivermos um público bem treinado e um público que tenha paixão por aquilo que faz, o brilho no olhar. Quando eu entrei na Tarobá hoje cedo, vi várias pessoas que eu não via há muito tempo, e eu gosto de olhar no olho como estou olhando para você. Sim. E aí, quando você vê que a pessoa tem um brilho no olhar, ela tem paixão por aquilo que ela está realizando. Sim. Porque não tem nada pior que a gente trabalhar num local que a gente não goste, Com né, certeza, Wilson? não tenha dúvida E disso. quando você gosta do que faz, ama aquilo que faz, você vai entregar resultado, que é a parte final, né, da empresa. Exatamente. Além da sede que nós temos aqui, que é gigantesca, nós temos um outro ponto que atende, tem alguns procedimentos. Me fala um pouquinho sobre essa parte que atende as pessoas direto. Sim. 2, na verdade, 2. aqui em Cascavel, um em Cafelândia também, Sim. e mais uma loja lá na cidade de Ubiratã, que também é área de ação da Unimed Cascavel, Unimed né? Cascavel. Mas, especificamente na cidade de Cascavel. Nós temos aqui 2 centros. Um é a clínica da Unimed, ou CAS, como alguns chamam, né? Centro de Atenção à Saúde, que fica ali na Tancredo Neves. Certo. Ali, Wilson, nós temos médicos que atendem consultas em algumas especialidades. Nós temos um centro de infusão nessa área de imunobiológicos, que é bastante grande. Lá nós temos todas as aplicações de imunobiológicos e outros medicamentos. E a gente também tem lá dentro o que a gente fala assim, quase que... A Unimed, ela cuida do início ao fim da vida do cliente, né? Sim. Então, no outro espaço, que é o Espaço Viver Bem, lá na Tancredo Neves, é o primeiro programa que inicia no início da vida. Qual? Para as gestantes. Né? Então, lá é o primeiro. E ali, no caso, nós temos um outro momento da vida, que é dos cuidados paliativos. Então, a gente fala que a Unimed, ela está presente na vida dos nossos clientes do início ao fim da vida. Não somente entregando a saúde curativa. Você vai conversar daqui a pouquinho com o Dr. Matheus, né, que é um oncologista. O Dr. Matheus entra num momento específico da vida dos clientes, que é a parte curativa. Né? Eu já tenho uma doença instalada. E a gente precisa trabalhar no antes, né? Estender, a gente vai viver muito, então estender essa vida com qualidade, tendo menos doenças. Tem que trabalhar na prevenção. O Espaço Viver Bem, ele trabalha na prevenção. Então, ali a gente cuida dos idosos, dos hipertensos, dos diabéticos. A gente procura, desde a primeira infância, tratar a obesidade, com vários programas, desde colocar a criançada dentro de uma cozinha, como vocês têm aqui, para aprender a fazer os seus alimentos, para comer adequadamente. Então, de novo, é a linha de cuidado. Por isso, o programa inicial que eu falei do público interno se chama Jeito de Cuidar, Muito né, a Unimed. E não para por aí, nós teremos futuros grandes investimentos, tá? Então, só para a gente finalizar, dá assim, quem ainda não tem o plano, que procure vocês, vai ser muito bem atendido. Pode fazer isso por toda a internet também, né? Sim, tem todos os caminhos, as redes sociais. Hoje a gente vende plano de saúde de forma online, ou na loja, ou nas equipes externas. Os parceiros comerciais são diversos na cidade. Que nos procurem, gente. Serão muito bem-vindos, muito bem cuidados pela Unimed Cascavel. Que bom. Tá aí, a Luciana, que está lá há bastante tempo, está dando esse recado para você. E eu tenho certeza que você vai na Unimed, além de ser muito bem atendido, todos os médicos de qualidade
estão lá também, né, Luciana? Com toda certeza, é o que eu falei antes do nosso público de cooperados. É isso aí. A Unimed é o que é, graças a esse público que começou lá atrás, há 35 anos atrás. Ainda bem. Felicidades a você, é um prazer te receber mais uma vez. Um grande abraço a toda a equipe, tá? Tenha uma ótima semana. Obrigada. Boa semana a todos. Um bom final de semana. Isso aí. Obrigado pelo carinho. Lília, você tem um recadinho da Unimed, hein? Tenho sim. Vou continuar falando da Unimed Cascavel, gente. Você já é cliente Unimed Cascavel? A maior cooperativa de saúde do mundo quer estar ainda mais pertinho de você. Mantenha os seus dados cadastrais sempre atualizados, para ficar mais conectado à Unimed. Para oferecer o melhor para a sua saúde, a gente precisa saber onde te encontrar. Fique por dentro de projetos de medicina preventiva, novidades e tudo que é importante para você usar seu plano. Você pode atualizar seu cadastro pessoalmente, pode acessar o portal do beneficiário, atualizar pelo app Unimed Cliente Paraná ou ligar para o nosso saque. Isso mesmo, o número é 0800 041 4554. Repetindo, 0800 041 4554. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Cascavel. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí não, gostamos de sua companhia. Muito bem, programa Gente que Faz. Estamos de volta para levar a você conhecimentos na área de saúde. Muito importante, né? Recebo pela primeira vez o Dr. Matheus Henrique Juliani Arneiro. Ele é um oncologista clínico e veio somar a equipe da UPK. Ele vai falar hoje conosco sobre atividade física reduz o risco de câncer. Bom dia, doutor. Tudo bem? Muito obrigado por ter aberto um espaço na tua agenda e vir aqui no programa pela primeira vez. Obrigado, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço você. Doutor, eu sempre gosto de fazer essa pergunta e gostaria que você esclarecesse para o nosso público. Muita gente, olha, o fulano está com câncer, se afasta, vai pegar em mim, isso, aquilo e tal. Defina para nós o câncer. É importante ressaltar que o câncer não é contagioso, né? Você não tem o risco de pegar no contato com uma pessoa, com um familiar que está doente. Na verdade, o câncer é um grupo de doenças definido por uma alteração genética em alguma célula do nosso corpo. Essa alteração podendo ser herdada dos nossos pais, ser hereditária ou adquirida durante a vida, principalmente pelos nossos hábitos, influência do ambiente, e causa uma célula do nosso corpo a se dividir de forma descontrolada, causando o crescimento de uma massa que vai vir a se tornar um tumor e eventualmente pode, inclusive, se espalhar, causando as metástases. Mas, assim, em qualquer estágio, é importante ressaltar que não é contagioso, não tem nenhum perigo de você pegar. Exato. E essa referência que nós fazemos em uma pergunta para ti, a atividade física reduz o risco? Com certeza. Nós sabemos que hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, 40% dos cânceres são causados pela obesidade e sedentarismo. Principalmente eu destaco câncer de mama, intestino e endométrio, que é o do útero das mulheres. Uhum. Então, a atividade física entra não só como uma garantia de qualidade de vida para as pessoas, mas também como se fosse um remédio, o melhor remédio que nós temos para a prevenção do câncer. Sabemos que em torno de 150 minutos de atividade aeróbica, ou seja, caminhada ou corrida por semana, associada 2 a 3 vezes de uma atividade física resistida, como academia, ginástica, pilates, já pode reduzir o risco de câncer desses pacientes. Muito bem. Você, como oncologista clínico, que hora que o paciente vai até você? Ele pode ir direto ou ele tem que passar por um clínico geral antes para chegar até você? Geralmente, nós vemos mais pacientes já com o diagnóstico estabelecido. Ou seja, ele passou por um clínico ou por um cirurgião, por exemplo, e teve o diagnóstico. Mas, claro, todos os pacientes com suspeita ou até com histórico familiar, por exemplo, pais e irmãos com câncer, podem passar por uma avaliação por um oncologista para investigação e também para orientações como prevenir, como rastrear e detectar precocemente o câncer. Muito bem. O histórico, às vezes, da família ajuda vocês a fazerem uma avaliação. Mas por que as pessoas insistem em dizer que a alimentação tem sido o grande causador? Como assim? Justamente por conta da obesidade em si só, que já aumenta o risco, mas nós sabemos que os nossos hábitos, principalmente o consumo de alimentos industrializados, embutidos, como salsicha, salame, pode aumentar muito o risco, especialmente do câncer de intestino. Sim. Além, é claro, dos fatores já conhecidos como álcool e tabaco. Costumo dizer que 10% dos cânceres são hereditários, são herdados dos nossos familiares.
O restante é o ambiente, nossos hábitos que influenciam o desenvolvimento. Na sua opinião, você que atende as pessoas sexagenárias e atende também pessoas mais jovens, existe uma proporção, está aumentando o câncer nas pessoas de 30 a 60, de 60 a 70 está diminuindo? Como é que está, doutor? Com certeza. Classicamente, o câncer é uma doença da pessoa idosa, né? Então, Sim. quanto mais a pessoa vive, mais aumenta o risco dela desenvolver a doença. Mas nas últimas décadas, nós vemos um aumento alarmante de casos em pessoas jovens. Acreditamos também que pela influência dos hábitos de vida da população. Ou seja, mais pessoas sedentárias, com obesidade, os hábitos alimentícios mudando, né? Mais consumo de alimentos processados, industrializados, embutidos. Então, e é claro, fatores ambientais. E realmente as pessoas às vezes não acreditam, porque é aquela história, ele luta, se aposentou, agora eu vou ficar vendo TV e vou ficar sossegado. Não é por aí, é isso que você... foi essa a pergunta que a atividade física vai ajudar e tem que fazer, ela não tem como evitar, né, doutor? Tem que fazer, tanto para a prevenção, que eu já ressaltei, mas sempre que os pacientes perguntam, doutor, um remédio para cansaço, para essa fadiga, o melhor remédio que nós temos é a atividade física. Atividade física. Inclusive, estive no Congresso Americano de Oncologia no mês passado, o maior congresso do mundo, assim, diversos medicamentos novos, bilhões de investimentos. O trabalho que mais chamou a atenção foi um que simplesmente separou 2 grupos de pacientes com câncer de intestino. Acompanhamento normal, com exames, consultas, e acompanhamento regular, mais a prescrição de atividade física para um profissional. Ou seja, acompanhamento regular e estimular a pessoa a fazer atividade física. Sim. E, impressionantemente, esses pacientes com atividade física viveram muito mais do que os pacientes só com acompanhamento regular. Então, você que vai nesses congressos e participa, troca informações, o Brasil, como é que está em relação, principalmente aos Estados Unidos, que é um consumismo de tudo que é enlatado, como é que é? Eu acho que nós estamos iguais aos Estados Unidos em questão de obesidade, de hábitos de vida, mas com certeza também está aumentando no Brasil. Né? No número de pessoas obesas, você vê o tanto de procura dessas medicações para emagrecimento, né? E cada vez mais, devido à nossa vida, cada vez mais corrida, né? Menos pessoas praticando atividade física. Então, sempre que possível, eu recomendo a todos os pacientes, você tem diagnóstico ou não, de pratica atividade física, porque é o melhor remédio que nós temos. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela sua primeira vez aqui. Eu gostaria de dizer que voltará em outra oportunidade. Vamos trazer algumas imagens para a gente ir ilustrando e falar principalmente a parte abdômen, né, para homens e mulheres, etc. Felicidades a você. Voltará outra vez. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Se quer conversar com o Dr. Matheus, conhecer um pouquinho mais, você pode acessar a UOPECAM e lá terá as informações para conversar com ele. Tá? Muito bem, estamos de volta e este é o programa Gente que Faz, sempre preocupado com a sua saúde. E falando em saúde, gente, eu estou recebendo com muito carinho aqui em nosso estúdio a Gislaine Maciel. Ela é fisioterapeuta e o assunto dela é cinesiologia aplicada, o equilíbrio entre o corpo e a mente. Bom dia, Gislaine, um prazer receber você aqui no Gente que Faz. Fazia tempo que não vinha, né? Nossa. Pois é. Nossa parceria foi tão bonita, né? Sim. E é bonita, né? Com certeza. Gerou uma amizade, né, Lília? Com certeza. E a cinésio, houve uma evolução nesse tratamento? Sim. A cinésio é uma técnica bioenergética que consegue identificar todas as alterações do organismo, as dores, as questões emocionais, através de teste de força muscular. E agora, esse ano, eu iniciei uma formação pela AB Fácias de São Paulo, Olha que interessante. onde eu vou estar promovendo o reequilíbrio também dos órgãos, do movimento, das estruturas de movimento, através da mobilização das fáscias musculares, fáscias intersticiais, fáscias responsáveis pelo movimento. Então, a cinésio ela vai me mostrar o que está acontecendo no organismo. E, através da terapia manual, eu vou colocar essas estruturas em equilíbrio. Vou chegar na raiz do problema. Gislaine, às vezes a cinésio, ela pode ser, existe uma diferença da cinésio e a fisioterapia, porque muitas pessoas confundem, né? Sim. Então, você podia explicar a diferença das duas. Sim, com certeza. Dois tratamentos, que dois Sim, funcionam bem. eu vou explicar. A cinesiologia nada mais é do que uma disciplina que tem na faculdade de fisioterapia. Faz parte da grade curricular. Entenderam, gente? Faz parte da grade. Isso. E cinesiologia, na faculdade de fisioterapia, a gente estuda o quê? Tudo sobre o movimento.
E quem é responsável pelo movimento do corpo humano? A contração e o relaxamento dos músculos. Então, todo esse estudo do músculo acontece através da cinesiologia, que vem do cinésio, da energia cinética de movimento, logia e estudo. Quando a gente associa cinesioterapia, é quando você utiliza, que é o que a fisioterapia faz, qualquer exercício, seja ele alongamento, fortalecimento, corrida, qualquer exercício que é utilizado de maneira terapêutica é um movimento cinesioterápico, é uma modalidade cinesioterápica. E a cinesiologia aplicada, na verdade, ela se chamava cinesiologia aplicada ao diagnóstico. Então, é um nomão, é um nome muito grande. Cinesiologia já é um nome difícil, né? Já é um nome incomum. E aí foi resumido esse nome para cinesiologia aplicada, onde utiliza os conhecimentos da contração muscular para o diagnóstico. Então, por exemplo, assim, na inervação da nossa coluna, cada nervo vai sair da medula, vai ser comandado pelo cérebro, né? E cada nervo vai ser responsável pela inervação de várias estruturas. Então, o mesmo nervo pode inervar um músculo, um osso, um órgão e um pedaço na pele. É bem complicado, né? Mas bem abrangente, né? Sim, e se eu tenho um problema num órgão, na pele ou no osso, o músculo que tem a mesma inervação que essa estrutura vai ficar com a sua força reduzida. Não é que vai diminuir a força, vai diminuir a reação de contração muscular. Então, a musculatura, quando eu imponho a força, ela não consegue sustentar. Mas é uma pessoa normal, que ela faz academia, faz atividade física, tem a sua atividade de vida normal. Mas quando eu imponho a força com uma reação de contração, vai estar diminuída. Então, por exemplo, vesícula biliar tem a mesma inervação do músculo deltoide anterior, responsável por esse movimento. O pulmão tem a mesma inervação que esse músculo, que é o deltoide fibras médias. Então, quando eu imponho a força, se esse músculo estiver enfraquecido, significa que a energia do pulmão está fraca. Quando eu relaciono energia ao órgão em si, tem uma relação com os meridianos, né, da medicina tradicional chinesa, que pode estar em desequilíbrio por várias situações. Pode ser uma questão estrutural, onde, por exemplo, eu falei do pulmão, pode ser uma questão estrutural, onde essas estruturas que têm a mesma inervação podem estar comprometidas. Então, um pulmão com alteração estrutural na estrutura, o músculo deltoide anterior com uma lesão no músculo, uma fratura no osso que tem a mesma inervação e assim por diante. E aí, eu vou fazer o teste no músculo. Se o músculo estiver fraco, significa que qualquer uma dessas estruturas que tem o mesmo nervo está comprometido. Vocês estão entendendo, gente, a importância da primeira consulta? A primeira consulta é demorada, né? Sim. É mais de 1 hora ali para você fazer todos os testes. Aonde que está o problema da dor? Então, eu falo que a Gislaine é assim, ela é médica da dor, né? Você procura tirar a dor do paciente, né? Às vezes numa sessão, ele já sai sem dor, né? Eu acho interessantíssimo. Eu já presenciei, nós gravamos até naquela oportunidade, né? Você fazendo aquele atendimento. Exatamente. Então, o resultado ele é rápido, porque você chega na raiz do problema. Você vai na causa raiz, né? Então, às vezes, essa causa pode ser uma questão estrutural, uma lesão, como pode ser um problema emocional, que vai enfraquecer a energia do meridiano, ou químico. Então, uma pessoa que fuma muito, independente se é pulmão ou não, pode pegar qualquer órgão. Álcool em excesso, medicamento em excesso, problemas químicos como alergias alimentares podem desencadear uma dor, por exemplo, no pé. Uma dor no cotovelo, que não tem nada a ver. Então, enquanto eu não chego na raiz do problema, é como se eu estivesse dando murro em ponta de faca. Vou tratando, vou tentando, alivia, depois volta. Então, por isso que o resultado é rápido, você chega na raiz. A média de alta dos meus pacientes são 3 sessões. Olha. Quando é uma fibromialgia, onde a pessoa tem dores crônicas generalizadas, aí, às vezes, vai mais sessões, umas 4, 5. Eu estava comentando com você que eu atendi um paciente que ele tinha uma dor crônica de virilha, e não tem uma causa pela medicina, o que é aquilo. Ele teria que colocar uma tela, mas não tem hérnia para colocar a tela. E há 5 anos ele teve o mesmo problema, ele usou a tela e resolveu. E agora voltou a doer, só que ele já é idoso, já passou dos 80, ele não quer passar pela cirurgia. E aí ele veio comigo. Nós ficamos por 1 ano e meio, nesse caso, porque não tinha causa, uma vez a cada 15 dias. E eu fazia porque dava uma melhor qualidade de vida, não tinha esperança de resolver o problema.
porque era cirúrgico, E no né? final resolveu. Resolveu. Olha só, gente. Agora faz mais de 2 meses que ele não vem. Está curado. Então, Gislaine, passe o endereço e o telefone, né, para as pessoas que sentem, que ninguém merece sentir dor, né? Sim. Tem que te consultar, com O certeza. nosso endereço fica no Alto Alegre, lá no Espaço Plenitude. O endereço das redes sociais é @Espaço Plenitude Cascavel. Se as pessoas quiserem procurar pelo meu nome também, é @Gishoff. O meu nome é com JHY, né? Então, JHYHOFF. E o meu telefone é 45 99971 2051. Repetindo? 45 99971 2051. Posso só fazer um convite bem rapidão? Pode fazer. Domingo, agora, teremos uma festa julina na clínica. Estamos de aniversário. Parabéns. Então, amanhã, então. Amanhã. Não dá pra... amanhã. Felicidades, muito obrigado por ter vindo, tá? Obrigado, Wilson. Que bom que você continua estudando e oferecendo para todos o melhor. Valeu. Obrigado, Wilson. Obrigada. Obrigado, Esse Ela. foi mais um Gente que Faz. Esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana. Voltamos no próximo sábado, sempre aqui. Sempre aqui, né? Que bom que você está ligadinho conosco. Perdeu alguma coisa? É só acessar o site Tarobá. Tá tudo aqui. Confia. Confia. Nós voltamos semana que vem. Até lá. Até. Tchau, tchau.